Supere-se! Você é capaz! Vença a você mesmo. Exceda suas próprias qualidades. Seja mais do que você pensa que é. Vá além do talento que você imagina ter. Conquiste o poder que você jamais imaginou conseguir. Supere-se! Você é capaz! Vestibular de Inverno URI. Boa noite. Semana Acadêmica de Ciência da Computação mostra, entre outros assuntos, as últimas tecnologias empregadas na área de informática. Exposição das etnias marca Semana Nacional de Museus. Daqui a instantes, no Expressão Universitária. Acadêmicos do curso de Administração Comércio Internacional realizaram entre os dias 24 a 29 de maio a tradicional viagem de estudos anual à Argentina, onde conheceram diversas empresas e instituições, bem como a cultura e a história do país vizinho. O roteiro teve início em Uruguaiana, onde conheceram o terminal de cargas que liga a fronteira entre Brasília e Argentina e a América Latina Logística. A viagem foi acompanhada pelos professores Adriana Storti e Idionir Scalabrin. Na cidade de Paraná, província de Entre Rios, na Argentina, o grupo visitou a empresa Johnson Acero, uma das maiores indústrias de móveis da Argentina, e a UADER, Universidade Autônoma de Entre Rios. Em Buenos Aires, estiveram na Embaixada do Brasil, onde tomaram conhecimento das relações entre os países e as novidades em termos de informações comerciais. Curso de Ciência da Computação promove a 16ª Semana Acadêmica. O coordenador do curso, professor Neylor Avelino Tonin, ressaltou que as semanas acadêmicas têm como principal característica trazer novos conhecimentos aos alunos e profissionais da área. E não está sendo diferente neste ano. Temos que andar depressa, assim como acontece na área de informática, ressaltou o coordenador. Na vida da gente, pelo que eu percebo, a gente pode ter duas atitudes. Uma delas é dizer, dá para fazer, mas é difícil. E outra delas é difícil, mas dá para fazer. Eu acho que nesse sentido, não só eu, como a Carla, o Paulo, o Adário, o Fábio, a gente está engajado com esse pensamento e com esse tipo de atitude, porque é dessa forma com as quais acontecem as coisas. O diretor administrativo, professor Paulo Roberto Giolo, que participou da abertura da Semana Acadêmica, ratificou o posicionamento do curso, salientando a importância da participação dos acadêmicos nestes eventos. A participação dos acadêmicos nos eventos realizados é fundamental, né? Sem essa participação, não temos evento e não temos nem por que fazê-los, né? A gente faz, se esmera, os professores do curso, com essa intenção de vocês participarem, né, e realmente aproveitarem. Ser um momento de troca de experiências com os palestrantes, como hoje com a Dani que está aqui presente, né? E também com as empresas, né, e muitas delas formadas por ex-alunos aqui, né, egressos aqui do curso de Ciência e Computação da URI. Então, realmente é um momento ímpar no curso. E nós, hoje, como direção, né, viemos aqui para realmente valorizar esse momento de vocês. Vários temas mereceram atenção por parte da organização da Semana Acadêmica. Veja o que disseram os participantes do evento. Reconhecimento da face, né, e multifacial, então é um ponto interessante porque ele identifica pontos do rosto, né, o olho, né, os olhos, o nariz, a boca como sendo ponto referencial,
Então fica muito fácil qualquer câmera comum reconhecer e através do software, né, verificar se a pessoa tem permissão, não tem permissão e todo esse ponto, né, de vista assim. Por outro lado também eu consigo reconhecer os sinais vitais da pessoa. E com esse reconhecimento da face, eu consigo gerar alertas, por exemplo, para pessoas sêniores, para os médicos, para os alarmes. Então, tudo que se envolve em telesaúde, né, o que a gente fala bastante sobre isso, ligado com a parte de informática, ligado com tecnologia, ligado com a internet. Outras coisas também, desde as TVs que estão aí, modelos de TV, que a gente fala da 3D, da 4D, a visão já da 5D, falar de holograma, que já esse ano saiu a primeira TV de holograma, falamos sobre filmadoras 3D, câmeras fotográficas 3D, e dentro disso outras tecnologias, por exemplo, como é que vamos filtrar questões de vigilância, na noite, por exemplo. Então já existe as câmeras termais, que fica muito fácil, eu não preciso ter visão noturna, eu consigo identificar que tem um animal, que tem uma pessoa escondida atrás de um mato e tudo, que uma câmera mesmo noturna não identificaria. Só que ligado a isso a gente traz para as questões de online. Essas câmeras todas já estão num formato IP, que é formato de internet. Então a gente discute essas questões, como gerenciar, como monitorar, como é que eu posso ter 1000 câmeras e elas gerar alarme, porque não teria viabilidade pessoal e técnica de você identificar isso. Tem um outro assunto interessante que é a TV, o LCD transparente, que é um vidro. A Samsung lançou esse ano também, já um produto. Então, possivelmente no futuro nós vamos estar comprando as TVs por metro, né? E ela não consome energia elétrica porque ela usa a luz ambiente, a luz, por exemplo, do dia, ela usaria a própria luz. Então, são pontos interessantes. Multitouching, que é na verdade o toque da tela. Então é legal que a gente fala um pouco da mudança dos computadores, que é o fim do computador do jeito que a gente conhece, assim como nós tivemos o LP de antigamente, terminou, foi para o CD e foi para o MP3, a gente está tendo uma mudança bastante significativa nisso, então nós estamos indo tudo para um modelo novo de tablets, e o celular seria um tablet de 4 polegadas, e depois nós temos o de 7, temos os de 10, então vou fazer a discussão e a comparação para onde que vai isso, como muda os sistemas em prol de adaptar para esse ambiente. Outra coisa interessante, assim como vem tudo para multitouching, né, que é esse multi, já existe uma tecnologia vindo que é o touchless, ou seja, sem toque, que por várias razões, quer dizer, a contaminação, a redução do custo, porque ele tem que só ter o controle, né, os eletrodos em redor, na ponta, então isso baixa para 10% o custo de produção dos tablets. Outras coisas que a gente tem em cima disso recursos para fisioterapia, recursos para monitorar, por exemplo, todo o teu corpo em termos se você está fazendo uma academia correta, e o próprio fisioterapeuta, o personal trainer remotamente pode gerenciar ou analisar como um grupo, fazer monitoramento. Hoje em dia, as páginas web elas estão gravadas em servidores web, em algum lugar do país ou do planeta, e por mais potente que essas máquinas sejam, elas não conseguem, em um determinado período de tempo, atender todas as requisições que vêm do mundo inteiro. Então a gente tem que fazer uma regra de negócios para atender essas requisições. E com isso, usuários que têm mais prioridade, eu não posso chegar e descartar uma requisição de um usuário que tem mais prioridade. Então eu tenho que balancear isso, eu tenho que verificar em qual momento que eu posso descartar tais requisições, em qual momento eu não posso descartar, quais usuários eu vou aceitar no meu sistema ou não. Um exemplo bem legal de servidores web assim, com qualidade de serviço seria uma compra online. Por exemplo, você entra num determinado site de e-commerce e você está simplesmente verificando o preço. Talvez o servidor esteja muito sobrecarregado e tem um usuário que está finalizando a sua compra. Qual que é o usuário mais importante? O que está finalizando a compra ou o que está simplesmente verificando o preço?
Então, o usuário que está finalizando a compra, ele se torna mais importante para o meu sistema. Então, nesse certo momento, é preferível descartar quem está simplesmente verificando o preço do que quem está terminando de finalizar uma compra. Então, utilizando esses algoritmos de controle de admissão, de balanceamento de carga em servidores web, eu consigo ter um maior lucro para a minha empresa e deixar mais usuários satisfeitos. A web semântica ela se torna muito importante porque ela tem um intuito de formalizar o conteúdo na web. Então, hoje esse conteúdo está de uma forma desestruturada. Então, quando você vai realizar uma pesquisa, essa pesquisa nem sempre retorna os resultados que você mais esperava. Vou dar um exemplo. Hoje, quando você precisa buscar uma passagem de avião de São Paulo a Porto Alegre para o dia seguinte, com alguma definição assim, por exemplo, eu preciso horário das 8 horas, eu preciso que essa passagem seja a 100 paradas. Então, o que acontece? Hoje você tem que entrar em site por site de empresa, de voo, e verificar essas passagens. Com a web semântica, com os dados estruturados na web, você vai poder, com uma simples busca, resultar a passagem que você queria. Já com o horário certo, com o preço, tudo certo. Já a web semântica aplicada à bioinformática também pode trazer ótimos resultados, no sentido de que hoje já existem muitos dados, muitas informações na biologia. E esses dados, eles são pouco processados pelo computador. Então, tu colocando a web semântica para trabalhar em cima deles, tu vai poder descobrir novos resultados. Sistemas embarcados, primeiro definindo, são dispositivos com limitações de tamanho, dispositivos que têm funções específicas, funções dedicadas e que então são empregados em situações, algumas vezes, não muito comuns, como por exemplo, um sensor de uma lâmpada, de acendimento automático de uma lâmpada por presença, ou então um sensor que fica monitorando, por exemplo, queimadas numa floresta. Então, essa seria a aplicação de um sistema embarcado, né? São sistemas que têm, assim, funções... são sistemas computacionais com funções bem diferentes dos computadores que a gente costuma utilizar todos os dias, né? E segurança, então, ela entra nesse contexto dos sistemas embarcados com o objetivo de assegurar a comunicação que esses dispositivos têm com determinadas bases de controle. Por exemplo, eu tenho esses sistemas embarcados, esses sensores, aliás, na floresta, por exemplo, para identificar queimadas, e eu preciso ter uma comunicação com esses dispositivos, né? Então, eu, trabalhando numa base de controle, por exemplo, eu vou comunicar com esses dispositivos e determinados casos, a comunicação com esse dispositivo precisa ser assegurada. Então, eu preciso criptografar os dados que são trafegados e é aí que entra, então, a segurança, né? Acadêmicos do curso de fisioterapia foram conhecer um projeto que é referência nacional e que está localizado na cidade de Curitiba. A visita ocorreu nas unidades da Vila Guaíra e Santa Quitéria, na capital paranaense, e foi proposta pela disciplina de promoção da saúde, que integra o 3º semestre do curso. O objetivo principal da viagem de estudos residiu no fato de que, em Curitiba, fisioterapeutas integram as equipes de estratégia da saúde da família, com atuação na atenção básica, sendo referência nacional em ações de prevenção e promoção da saúde, fortalecendo a educação e o cuidado à saúde em todas as fases do desenvolvimento humano. Museu da URI e 3ª Região Museológica do Rio Grande do Sul promovem a Semana Nacional de Museus. Veja depois do intervalo. Supere-se! Você é capaz! Vença a você mesmo. Exceda suas próprias qualidades. Seja mais do que você pensa que é. Vá além do talento que você imagina ter. Conquiste o poder que você jamais imaginou conseguir. Supere-se! Você é capaz! Vestibular de Inverno URI.
A criança, quando chega à Escola de Educação Básica da URI Campus de Erechim, inicia uma viagem por um caminho de vivências encantadoras. Multiplica amigos, desenvolve fórmulas de criatividade, de talento, transforma a vida em arte, conjugando o verbo aprender no presente. Da educação infantil, do ensino fundamental ao ensino médio, é colocada na rota da universidade. Escola de Educação Básica URI Campus de Erechim. Uma escola com história. O mural Museu Regional do Alto Uruguai, da URI Campus de Erechim, e a terceira região museológica do Rio Grande do Sul promoveram a 9ª Semana Nacional de Museus. O evento foi resultado de uma parceria entre as instituições museológicas brasileiras e o Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, sendo realizado anualmente em celebração ao Dia Internacional dos Museus, comemorado no dia 18 de maio. Na URI Campus de Erechim aconteceram palestras e uma exposição sobre as etnias da região. A exposição teve como tema Memórias e Afetos, lembranças das diferentes etnias da nossa região, mostrando fotos e peças históricas dos imigrantes poloneses, israelitas, italianos, alemães e afrodescendentes. Quais as diferenças que percebesse aqui diante da ideia que tinha do Brasil? Eu sou muito surpreendida quando eu cheguei. Acho que geralmente na Polônia a gente tem essa imagem do Brasil mais do norte, então mais conhecida samba, carnaval, futebol, sim, essas coisas são mais conhecidas, capoeira, assim. E acho que a gente não tem muita imaginação sobre o sul do Brasil. Não sabem que o sul do Brasil é colonizado por os europeus e os poloneses. Os poloneses não sabem que os poloneses... Principalmente os poloneses. Sim, é verdade. Então foi muita surpresa para mim também, mas eu gosto muito. A gente são muito abertos, são sempre prontos para ajudar. Então, para mim é uma experiência maravilhosa. A gente sabe que a Polônia normalmente é um país frio, muito frio. Aqui ainda tu não pegaste frio nenhum, né? Isso é uma curiosidade. Eu tinha uma amiga minha que foi aqui 2 anos atrás e ela, antes de eu chegar aqui, ela me disse: você vai sofrer aqui o pior frio da sua vida. Eu disse, é impossível. Brasil, país quente, país tropical, não é possível. Mas é verdade. Eu sofro frio bastante aqui, por causa que falta calefacções dentro das casas, das escolas, prédios, geralmente. Então está frio aqui. Na Polônia está frio, mas aqui também. Qual a contribuição que a comunidade judaica tem dado ao desenvolvimento desta região, já que faz algumas décadas que essa cultura está impregnada na nossa região? Com certeza, a nossa comunidade tem trazido tecnologia, tem trazido novos empreendimentos para a região. E na área de agricultura, nós temos propriedades que vão comemorar 100 anos o ano que vem, trazendo novas tecnologias no plantio direto, na área de novos implementos. E dentro da cidade, a nossa comunidade tem contribuído com profissionais liberais na área do comércio, da indústria. Os primeiros 99 que surgiram foram o pessoal da nossa comunidade que trouxe, né? Então eu acho que a gente tem participado de tudo na região desde o tempo da colonização, com a vinda dos imigrantes, dos primeiros imigrantes. Mas essa tecnologia toda que vocês vêm empregando nas últimas décadas aqui não poderiam ser mais digamos assim, mais permanentes? As últimas novidades, já que Israel é um país pesquisador, conhecedor, com uma grande capacidade, principalmente na área da saúde. Com certeza. O que a gente, não sei se vocês sabem, que agora, o ano passado, foram vários empresários, cerca de 40 empresários de Caxias do Sul, para conhecer a tecnologia e o plantio de cítricos e de todas as coisas relacionadas à agricultura da região,
principalmente a irrigação. Israel foi o primeiro país que exportou irrigação, que ensinou como, porque lá fazem 6 meses de seca e eles conseguem deixar tudo verdinho e cultivando e tendo os kibbutzim e os moshavim com toda a tecnologia e sendo praticamente autossuficientes para toda a alimentação que eles têm e ainda exportando. É uma louvável iniciativa do pessoal do museu da URI, porque o que é o museu? O museu guarda a história, a arte de um povo. E nada melhor do que nesse dia, então, lembrar um pouquinho ou mostrar um pouquinho o que foi o povo alemão e o que é o povo alemão hoje. Os alemães vieram aqui para a nossa cidade de Erechim, claro que para outros lugares do Rio Grande do Sul, mas especificamente que vieram para a nossa região aqui, eles vieram de uma região chamada Innsbruck. Eles estavam espremidos entre o rio Reno e o Mosela, na Alemanha, com pouquíssima terra e mais outros 2 rios menores ainda que circundavam. Eles não tinham como continuar lá. E aquelas propostas do governo deles virem aqui ganharem 77 acres de terra, os deixou assim eufóricos, porque nem os grandes senhores tinham tanta terra na Europa. E aí eles vieram, claro que encontraram muita coisa adversa, ficaram surpresos, não sabiam que iam chegar com iam ter tantas dificuldades, né? Mas depois eles prosperaram. E nós temos o alemão, assim, foi, digamos, o que iniciou a indústria pesada no Rio Grande do Sul. Eles vieram como ferreiros, como sapateiros, como carpinteiros, e essas indústrias todas grandes que nós temos no Rio Grande do Sul foram iniciativa começada pelos alemães. E esses que vieram para Erechim, dessa região chamada Innsbruck, nós temos descendentes hoje no Rio Grande do Sul, mais do que os que estão na Alemanha hoje. E que trouxeram uma excelente contribuição para o nosso desenvolvimento. E ali essa região fica uma região próxima da França, então por isso que eles têm assim até no vocabulário, palavras francesas. É uma região bem diferente das outras da Alemanha. Como é que vocês estão vendo essa participação, essa realização desta exposição para destacar as etnias e que vem contribuindo com o desenvolvimento da nossa cidade especificamente? Olha, eu acho que isso é um evento excelente e nós temos que realmente valorizar as etnias, não somente as etnias, mas todo o trabalho que se faz em prol do resgate dessa cultura trazida pelos nossos imigrantes. E qual é a contribuição que os italianos especificamente têm trazido para o desenvolvimento da nossa cultura e até da nossa indústria, comércio, serviços que estão todos presentes? Assim, é importante, muito importante isso, e a gente vê em todos os segmentos da economia, em especial o metal mecânico, por exemplo, é um dos movimentos, né, econômicos aí muito forte, trazidos pelos imigrantes. Toda aquela questão assim de usos, costumes que hoje já fazem parte do dia a dia de uma grande maioria da população, até porque nós em Erechim e na região somos a grande maioria italiana. Né? Mas com certeza tiveram uma grande contribuição para o desenvolvimento, porque o trabalho sempre foi uma bandeira muito forte dos italianos. A cultura, especificamente, sempre foi talvez das mais expressivas da região. A cultura italiana foi uma das primeiras a chegar aqui também, e que mais se identifica não apenas em Erechim, mas em toda a região. E como é que se poderia fazer uma análise desse sentido em termos culturais da nossa região? Olha, eu acho que para o desembasamento da família, a religiosidade, os jogos, as raízes familiares que foi trazida pelos imigrantes é muito importante. E o trabalho também é uma coisa que veio para realmente desenvolver toda a parte econômica e a própria religiosidade ali, que ela é até hoje cultuada muito pelos italianos e faz com que se crie uma estrutura familiar de base, né? E que como exemplos os filhos nossos, os filhos de todos os italianos e, lógico que em geral de todas as etnias também, mas principalmente falando dos italianos, isso nos traz um orgulho muito grande porque são pessoas que crescem com um embasamento familiar muito grande, muito forte. Como é que está sendo a integração com as raízes lá na Itália? Uma vez era
bastante difícil esse tipo de integração. Hoje as coisas estão mais fáceis. Como é que está esse estágio? Sim, até pela evolução da comunicação, eu acho que hoje, né, nós temos assim uma facilidade maior de intercâmbios, né? Hoje muitas universidades, inclusive a própria URI, né, e outras universidades do Brasil, elas têm convênios e parcerias com, por exemplo, Trento, né, que é uma região muito rica e que também promove esse intercâmbio. Temos os gemelágios, né, que são outra forma também de integração, e através de grupos, né, a gente tem contatos assim com grupos. Essa relação, ela está muito boa a nível assim cultural, a nível de conhecimento, a nível de tecnológico, né, muito também, mas facilitando mais até em função da comunicação hoje, que ela que aproxima, né, as pessoas e enfim, tudo isso, e automaticamente nós, os italianos, também. Acadêmicos do curso de Direito realizaram uma viagem técnica de estudos ao Tribunal Regional do Trabalho, 4ª Região, e ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. No Tribunal Regional do Trabalho, os alunos, acompanhados pelas professoras Vera Maria Calegari Detoni e Viviane Bortolini Giacomazzi, tiveram a oportunidade de conhecer o funcionamento do órgão, suas dependências, bem como assistiram sessões de julgamento. No Tribunal de Justiça, assistiram a sessões de julgamento e tiveram a oportunidade de visitar as dependências da biblioteca e do arquivo de jurisprudência. A viagem proporcionou aos acadêmicos a vivência da prática jurídica, podendo com isso correlacionar aos conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula. Por hoje era isso. A todos, uma boa noite e até o próximo programa. Supere-se! Você é capaz! Vença a você mesmo. Exceda suas próprias qualidades. Seja mais do que você pensa que é. Vá além do talento que você imagina ter. Conquiste o poder que você jamais imaginou conseguir. Supere-se! Você é capaz! Vestibular de Inverno URI.